grupo vamos apresentar sobre o freestyle e o composto de burn, relacionado à bovinocultura leiteira. O freestyle surgiu nos Estados Unidos pela década de 50, onde se popularizou pelo fato de ele ter um menor índice de problemas de teto e problemas de casca. Um fato importante a ressaltar é que você consegue ter um monitoramento muito bom, porque o rebanho inteiro está no seu campo de visão, ou seja, você sabe o que está fazendo ali, você consegue cuidar muito melhor. É mais fácil cuidar assim fechado do que um campo aberto. Imagina você ficar cuidando, você não sabe que a vaca está doente lá embaixo, você consegue ver. Mas aqui você tem o rebanho inteiro no seu campo de visão. E também a otimização do espaço, né? Porque você pode ter um espaço, uma área enorme, assim, ocupando grande parte do seu território. Em vez disso, você pode fazer o freestyle, que é menor e gera muito baixo tempo. Agora eu vou falar um pouquinho como funciona. As vacas ficam em volta desse cercado freestyle, onde cada uma possui sua cama ou sua baia. Essa baia tem que ser extremamente limpa, extremamente confortável e seca. Também possui um corredor que as vacas precisam se exercitar ou até tirar, como pode dizer, ela não fica entediada. E tem a sala de alimentação. E o ponto importante é que o piso do corredor dessa alimentação pode ser tanto de concreto, de piso batido ou até um deck de madeira. Os coxos das vacas sempre tem que estar cheio, o dia inteiro tem que ter comida, assim melhorando a sua produção de leite e o bem-estar animal. Boa tarde, meu nome é Gabriel Valiati. Vou dar continuidade no tema, falar sobre os cuidados que se deve ter para implantar esse tipo de sistema na propriedade. E a primeira preocupação inicial que você deve ter é com o planejamento. Como é um sistema caro de se implantar, você tem que saber com o que você vai trabalhar. Você tem que saber a área que você vai construir, com quantos animais você vai ter que trabalhar. São pontos muito importantes, tem que se destacar. Falando também sobre o diferencial desse tipo de sistema, são as baias separadas. Você consegue ver aqui na maquete e aqui nessa imagem. Essas baias podem ser feitas de vários materiais, podem ser feitas de areia, terra, serragem, palha, ou até mesmo o material de borracha, os colchões de borracha. Recomendo que tenham entre 3 a 8 centímetros de grossura. Também posso falar sobre o diâmetro de cada baia, das divisões. Esse varia, mas o recomendado é de 2,5 metros de comprimento para 1,80 de largura. Mas isso varia dependendo da raça que você estiver trabalhando. Eles recomendam que você sempre pegue o maior animal que você tem no seu plantel para você tirar essas medidas como base. Assim você evita que o animal tenha dificuldade de locomoção e que eventualmente ele acabe se machucando nessa baia. Isso desencoraja o animal a usar ela, que acaba inutilizando a parte diferencial do sistema. Boa tarde, meu nome é Juan Henrique, vou falar sobre o freestyle, vou falar sobre as vantagens e desvantagens dele. A vantagem é que é um dos melhores que podem controlar, né, o ambiente, o controle interno. Por causa desses ventiladores, ele pode manter muito bem ventilado, onde as vacas podem ficar tranquilas e pode aumentar a qualidade e a quantidade de leite da vaca. O freestyle também aumenta muito a saúde também das vacas, por causa que o seu produtor ele consegue manejar e alimentar as suas vacas independente do clima ao redor, por causa do freestyle e por causa da ventilação. Assim, tendo a balança anual, como se você não tivesse freestyle, você ia ter suas vacas no pasto. Você ia querer produzir no calor, ia ter muito mais produção do que no frio. Com freestyle não, você consegue produzir independente no frio ou no calor com a mesma quantidade e mesma variedade. Boa tarde, meu nome é Heloísa, vou falar um pouquinho sobre o Compost Burn. Foi criado na Virgínia, nos Estados Unidos, por volta da década de 80. E os produtores se espelharam para criar essa instalação no bed spec, ou cama sobreposta, que é praticamente uma barreira física entre a cama e a vaca. E o Compost Burn ele é um confinamento de gado leiteiro, onde a cama que elas ficam é feita com ou maravalha ou ou com serragem de eucalipto. Essa cama deixa eu explicar essa parte. Aqui a gente consegue mostrar pra vocês que, assim como o freestyle, a sala de alimentação é junto, mas o Compost Burn ele é separado, ele é num corredor separado, que vai ser dividido por esses murinhos de concreto. A cama do Compost Burn, ela tem de 20 a 100 centímetros de profundidade,
e ela deve ser revolvida de 1 a 3 vezes por dia. Isso é muito importante. A temperatura também é algo que a gente deve cuidar bastante, deve ser de 45 a 55 graus. Por quê? Se a minha cama tiver mais de 55 graus, o que vai acontecer? O nível de patogênios vai diminuir bastante, isso é muito bom. Porém, pode acontecer o estresse externo, que acontece que a vaca solta cortisol e a nossa produtividade vai cair muito no rebanho. Se a minha cama tiver menos que 45 graus, o nível de patogênios vai estar muito alto, ou seja, para uma vaca adquirir mastite aqui é muito fácil. E a principal diferença entre o freestyle e o compost burn é a compostagem, que é o que eu estava falando agora, que acontece por conta da matéria orgânica e dos dejetos dos animais. E conforme a gente vai fazendo essa reviravolta, assim, esse revolvimento, a gente vai fazendo a compostagem. Boa tarde, eu sou o Arthur. Eu vou dar Chegar mais pra cá pra sair do sol. Tem espaço? Vou dar continuidade no compost burn. Então, para você ter um composto adequado, é necessário que você insira oxigênio nele. Para isso, você faz um revolvimento, que a Heloísa acabou de falar. O revolvimento você faz 1 a 3 vezes por dia. Depois, com isso daí do revolvimento, você tem que ter alguns maquinários agrícolas, como o escarificador ou a enxada rotativa. Daí, com isso, é muito importante que você tenha uma qualificação de profundidade. O certo seria fazer de 20 a 30 centímetros de profundidade. Mas tem gente que faz até 40. Só que você tem que tomar cuidado, que se você chegar a ultrapassar do limite e chegar na terra, tudo aquilo lá vai começar a misturar com a cama e vai acabar compactando. E também é necessário que o escarificador ele seja longo para cobrir os pneus do trator e com isso ficar mexendo lá toda hora com a cama e que não atrapalhe com nenhuma compactação do tipo. Boa tarde, meu nome é Christian, eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens do compost burn. Como principal vantagem está a higiene. Ali a gente pode ver nas fotos à direita que as vacas ficam deitadas numa cama. Essa cama ela é totalmente seca, ela é seca o tempo todo. Se a gente for comparar a vaca de pasto, ela deita no chão, muitas vezes o chão está molhado, está úmido, ela tem um contato direto com as fezes ou com a urina. E no compost burn isso daí é cortado, ela até tem contato, mas é tudo seco, então não suja a vaca. E daí quando a vaca se locomove da instalação até na sala de ordenha, ela não tem, o teto dela não está sujo, o útero dela não está sujo, então a chance dela contrair mastite ou qualquer patógeno diminui demais, então é uma vantagem muito grande. Outra vantagem é o bem-estar animal. Tem uma baixa cotagem de células somáticas. As células somáticas são células de defesa corporal que da vaca ela libera do sangue até no leite. São células de defesa. Então quando ela se sente estressada, se sente ameaçada num lugar ruim, ela libera muito dessas células. Então com o bem-estar bom que o compost burn proporciona, acaba que diminui muito essa cotagem das células somáticas. Outra vantagem é doenças de casco. Não tem praticamente doença de casco nas vacas, porque elas estão pisando em um lugar fofo, um lugar macio. Não tem porque ela tem mais problemas de casco, então acaba diminuindo totalmente. O problema de casco acaba não existindo no compost burn. Detecção de cio também aumenta, tem mais facilidade em parto e pós-parto. E na matéria orgânica também. O adubo que é tirado daqui, essa cama do compost burn ela é retirada depois de 1 ou 2 anos, é trocada. E essa cama que é retirada é matéria orgânica. Essa matéria orgânica ou o produtor pode vender ou pode jogar na roça. Então ele sempre vai ter uma fonte de renda a mais tirada do gado leiteiro. Então acaba sendo uma grande vantagem. Mas também tem umas desvantagens. Uma desvantagem grande é o preço para você começar. Para você criar uma instalação dessa sai caro, porque você tem que gastar com um investimento inicial. Então acaba sendo uma desvantagem grande. Outra desvantagem é o alto consumo de energia, porque ali a gente vê que tem uns ventiladores. Aqui a gente também fez a demonstração de ventilador na maquete e tem ventilador para todo lugar. Assim, tem muito ventilador nesse sistema, por causa que a cama ela tem uma temperatura de 45 a 55 graus. Então se não tivesse o ventilador funcionando 24 horas por dia, ia manter o estresse térmico muito alto e daí ia diminuir de novo a produtividade. Então tem que funcionar 24 horas por dia, vários ventiladores e o consumo de energia elétrica fica alto, então é outra desvantagem.
Outra desvantagem também é implementos agrícolas. Se você não tiver maquinário para trabalhar, você nem adianta utilizar, porque você vai ter que usar trator, vai ter que usar um monte de coisa para revolver o solo, então acaba que, sim ou sim, você tem que ter maquinário, então acaba sendo outra desvantagem. A última desvantagem é que para você fazer essa cama você precisa de pó de serra ou maravalha. O preço de pó de serra e maravalha está alto, assim como o frete. Se o produtor ele tem uma fazenda no sítio bem no interior, o preço que vão cobrar dele para levar até lá vai ser alto. Então acaba sendo uma desvantagem muito grande. Ali nas imagens a gente consegue ver as imagens da esquerda do freestyle e aqui da direita do compost burn. Esse é o nosso trabalho. Tem também um projeto arquitetônico ali que a gente fez aqui no colégio, envolvendo cultura leiteira. Se tiver alguma pergunta.